Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e estamos mais uma vez aqui para a leitura do nosso livro. Vamos seguir aqui o capítulo 14, Impaciência e Irritabilidade. Gostaria de antemão já pedir desculpas, eu estou um pouco gripado, então eventualmente podem ocorrer interrupções aqui na leitura, tá bom? Um pastor, amigo meu, fez uma visita a um casal fundador de sua igreja. Marido e mulher eram bastante amados e respeitados na comunidade e haviam investido muito de si na vida de outras pessoas. Na ocasião, o marido estava com câncer e faleceu alguns meses depois. Durante a visita, o pastor perguntou ao casal: "Como vocês estão espiritualmente?" Em lágrimas, a esposa respondeu: "Com relação ao câncer, estamos bem, mas o que não consigo suportar é o nosso pecado. Depois de tantos anos juntos, e especialmente agora, achávamos que não iríamos mais ferir e magoar um ao outro. Contudo, é assim que agimos. E é isso que não posso aguentar. Sei lidar com o câncer, mas não com minha natureza pecaminosa." Essa história triste, porém real, ilustra uma verdade bastante comum sobre nossos pecados intocáveis. Quase sempre é no seio da família que exibimos com mais de frequência muitos desses pecados. Como mencionei em outro capítulo, usamos a máscara cristã fora de casa, porém o nosso verdadeiro caráter se revela junto à família. Isso é especialmente verdadeiro em relação a dois pecados examinaremos agora: impaciência e irritabilidade. Esses dois traços estão bem ligados um ao outro. Dependendo do contexto, porém, as duas palavras têm acepções, em certa medida diferentes. Assim, nesse capítulo, defino impaciência como um sentimento profundo de aborrecimento com as falhas e os erros, geralmente involuntários dos outros. Quase sempre, a impaciência é verbalizada de modo a humilhar a pessoa ou as pessoas, que é o objetivo do seu desgosto. A chave para entendermos esse tipo de impaciência é saber que normalmente ela é fruto das atitudes desintenciosas das pessoas. Por causa da deficiência auditiva, eu quase sempre ouço minha esposa falar comigo, mas nem sempre entendo o que ela está dizendo. Uma situação dessas facilmente pode deixá-la irritada quando peço que ela repita o que acabou de dizer. Minha esposa teve de aprender a ser paciente comigo nessa área e deixar a impaciência de lado. Caso você queira saber, nenhum aparelho de surdez funcionou no meu caso. Eu gosto de ter tempo de sobra para fazer as coisas, para não ficar na correria. Gosto de sair cedo para a igreja, aeroporto, seja onde eu for. E ao contrário de mim, minha esposa tem uma capacidade incrível de ficar pronta em cima da hora. Como ela consegue fazer isso é um mistério para mim. Então, lá fico eu, prontinho, esperando ela. Como lido com a situação? Fico impaciente e solto algo como: "Por que você vive atrasada?" Ou não digo nada, mas por intermédio de um gesto silencioso de impaciência deixo claro que estou chateado? Ou serei paciente com ela, pois entendo que o relacionamento harmonioso entre nós é mais importante do que sair de casa na hora que eu estabeleci? Essas situações da vida real são apenas dois exemplos em que pessoas que vivem ou trabalham juntas têm que se prevenir contra a tendência de ficarem impacientes. Por causa da natureza pecaminosa, nunca chegaremos lá no quesito paciência. Todos nós, inclusive eu e minha esposa, estamos a caminho. Além disso, é importante dizer que nem minha deficiência auditiva, nem o corre-corre da minha esposa nos levam à irritação. Simplesmente nos oferecem oportunidades para a carne se manifestar. O motivo verdadeiro de nossa impaciência está em nossos corações, em nossa insistência para que os outros andem nas nossas expectativas. Existem em sua vida situações repetitivas que o levam a perder a paciência? Espero que sua resposta não seja
Quem? Eu? Paciência não é um dos meus problemas. Você pode não ter problema, mas fica impaciente, irritado, ou apresentar algumas situações em que a impaciência se revela. Os pais ficam irritados com a lentidão dos filhos pequenos e dos adolescentes em praticar o que ensinam. Quantas vezes já avisei para você não largar os sapatos pela casa? Ou já não falei para não mastigar com a boca aberta? Essas reações lentas ao que ensinamos geralmente nos deixam irritados. Claro que as manifestações de irritação que usei como ilustrações não contribuem com o nosso esforço de ensinar os filhos. Servem apenas para atravessarmos a irritação e humilharmos a criança. É normal que irmãos se irritem uns com os outros, e os pais têm o grande desafio de ensinar os filhos, tanto por palavras como por exemplos, e a paciência e serem pacientes com as pessoas. Embora eu tenha afirmado que somos propensos a serem impacientes com os filhos, certamente isso não se limita a eles. Alguns cristãos, por exemplo, têm uma fama de serem impacientes no trânsito. Ficamos irritados com o atendimento demorado em lojas, bancos, restaurantes. No meu caso, tenho que ter cuidado para não me tornar impaciente no correio quando só quero comprar alguns selos e a pessoa na minha frente tem 10 pacotes para enviar ao exterior. Peça ao seu cônjuge, seus filhos ou a um amigo que conheça você muito bem que o ajude a identificar em que situações você mostra impaciência. Acima de tudo, precisamos reconhecer que impaciência é pecado e temos de nos arrepender disso. Em várias de suas cartas, o apóstolo Paulo nos exorta a ser pacientes. Em 1 Coríntios 13, um magnífico capítulo do amor, ele começou assim sua descrição do amor. O amor é paciente. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 afirma que a paciência é uma das 9 manifestações do fruto do Espírito. Em Efésios 4, 1 e 2, Paulo insiste que vivamos de modo parecido, paciente. E Colossenses capítulo 3, verso 12 manda que nos revistamos de paciência. É óbvio que na visão de Paulo, que esclareço, não estava expondo a sua própria opinião, mas escrevia sob a liderança do Espírito Santo, a paciência é uma virtude a ser cultivada pela lógica. Podemos afirmar que a impaciência, oposto de paciência, é um pecado que devemos matar em nossas vidas. Embora seja aceitável aos nossos olhos, não é aceitável aos olhos de Deus. Eu disse que a impaciência e a irritabilidade estão bem ligados entre si. Embora a impaciência seja um sentimento de profunda chateação ou exasperação, a irritabilidade, de acordo com a minha definição, descreve a frequência com que a pessoa fica impaciente com as mínimas coisas. Quem fica impaciente com facilidade e com certa frequência é uma pessoa irritada. A maioria de nós fica impaciente de vez em quando, mas a pessoa irritável é impaciente o tempo todo. Quando estamos juntos de alguém que vive irritado, temos de pisar em ovos. Pessoas assim não são divertidas. Contudo, infelizmente, em casa ou no trabalho muitas vezes não temos saída a não ser conviver com elas. Você passa a maior parte do tempo chateado com alguém ou com alguma coisa? Se esse for o caso, é provável que você seja uma pessoa irritável. Se vive chateado com uma pessoa ou pessoas, tende a aprender a relevar as atitudes involuntárias do outro. Embora Provérbios 19:11 fale sobre a ira, assunto do próximo capítulo, também diz: sua, homem, virtude está em esquecer as ofensas. Pedro escreve: o amor cobre um grande número
Podemos afirmar que, se o amor cobre um grande número de pecados, deveria cobrir um número ainda maior de comportamentos que nos irritam. Suponhamos que você seja alvo constante da impaciência de alguém. Suponhamos que você seja menosprezado, criticado ou repreendido com frequência. Qual deve ser sua atitude? Muitas vezes as pessoas de temperamento igualmente forte dão o troco na lata, e com isso se inicia um bate-boca. Além de improdutiva, essa abordagem não é nada bíblica. Talvez você não reaja verbalmente, embora fique fervilhando por dentro e ressentido com a pessoa que explodiu de irritação com você. Essa reação também é pecado de sua parte. De acordo com a Bíblia, você tem duas opções. A primeira é seguir o exemplo de Cristo, que, ao ser insultado, não retribuía o insulto quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga toda justiça. 1 Pedro capítulo 2, verso 23. E muitas vezes essa é a única saída bíblica. A segunda é confrontar a pessoa que vive impaciente com você e dar-lhe exemplos bem específicos de como é impaciente. Contudo, isso só deve ser feito depois de você ter resolvido o assunto em seu coração, sendo capaz de falar sobre isso, tendo em vista promover o bem de outra pessoa, e não apenas tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Se o confronto ocorrer de modo bíblico e a pessoa reconhecer o erro, é provável que o relacionamento de vocês fique bem melhor. Mateus capítulo 18, versículo 15. Se a pessoa negar que é irritável e então partir para a defensiva ou hostilidade, adote a primeira opção e siga o exemplo de Jesus para isso. No entanto, é preciso crer de coração que Deus é soberano em cada circunstância de sua vida. Possivelmente Deus tenha usado as atitudes erradas de outro para fazer você crescer em paciência e mansidão bíblicos. Veja o exemplo de Moisés em Números capítulo 12, versos 1 a 3. Como faço em quase todos os capítulos, gostaria de recordar ao leitor que este livro trata de nossos pecados intocáveis, pecados que toleramos em nós quando condenamos os pecados mais flagrantes da sociedade. E sejamos tão severos com os nossos pecados sutis quanto somos com os pecados repugnantes que condenamos nos outros. E não sejamos iguais ao fariseu metido a santo que orou no templo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Mas que tenhamos sempre a mesma atitude humilde. O cobrador de impostos que suplicou: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Lucas capítulo 18, versos de 11 a 13. Encerramos aqui a leitura do capítulo 14. Eu gostaria de incentivá-lo a meditar nessas palavras. Eu acredito que esse é um capítulo que toca em situações bem distintas da vida dos seres humanos, né, da vida das pessoas. E tenho certeza que há muito em nós, falando de mim, a evoluir no sentido de solucionar esses pequenos pecados intocáveis que muitas vezes eles ficam despercebidos nas nossas vidas, né, no nosso dia a dia. Que a gente consiga, dia após dia, capítulo após capítulo, fazer uma própria análise de si mesmo, daquilo que o Senhor quer de nós, como cristãos e como santos, né, como lemos no início desse livro. A conduta esperada de um santo, aquele que é separado para Deus. Muito obrigado e nos vemos no próximo capítulo.